Agora, Bruno, me conta um pouco, cara, assim, como é que... Porque, assim, sempre quando a gente recebe algum jornalista aqui que tem um parentesco com alguém que é histórico no meio do jornalismo, eu sempre fico me perguntando como é que foi... como é que isso incutiu a vontade de exercer a mesma profissão dessa pessoa, desse familiar, no caso, o seu pai, Flávio Prado. Como é que era no dia a dia você, tendo em casa um cara que sempre foi muito conhecido, um cara que trabalhou em vários lugares diferentes, mas era um rosto conhecido do brasileiro amante de futebol, que já tinha essa fama e que também imagino que pela quantidade de trabalho era um cara que você via bastante, muitas vezes, nos finais de semana, jogo, nos almoços de família e tal, longe ali. Como é que foi essa relação e como que você, desde quando você percebeu que você queria seguir os mesmos passos que ele? Ele foi a sua maior inspiração no jornalismo? Nesse sentido de gostar, de querer fazer, sem dúvida, né? Ele, até, quem quiser, um comercialzinho, que semana passada eu fiz uma entrevista, ele me entrevistou no podcast dele, né? Ah, que legal. Então, já tá no ar desde a semana passada aí, eu gostei bastante de fazer essa entrevista, a gente falou bastante sobre essa relação, né? Até porque era a véspera de Dia dos Pais, ele tem o podcast dele já há uns 2 anos. Sim. E aí ele me entrevistou e tá tendo uma repercussão boa. Eu gostei bastante de fazer essa entrevista, ele me entrevistando, né? Isso aí nunca tinha acontecido. Mas o dia eu sempre gostei muito de futebol, claro, minha casa sempre foi muito de futebol por causa dele. Minha mãe não gosta de futebol, minha irmã também não, elas nem sabem o que está acontecendo no futebol. Mas eu, com meu pai, sempre vi jogo junto com ele, convivi muito nesse meio, eu ia muito na Jovem Pan, onde eu estou trabalhando hoje, junto com ele. Eu ia muito na TV Cultura, na época do Cartão Verde, conhecia as pessoas. Tem uma fita de videocassete da minha festa de 3 anos. O cinegrafista da festa que fica falando o tempo inteiro é o Silvio Luiz. Nossa! Então, assim, eu sempre fui desse meio, mesmo criança. Então, eu acabei entrando, que claro que ter o meu pai ali me ajudou a ter oportunidade, sem dúvida nenhuma, isso ajudou. Eu já conhecia todo mundo, as pessoas me conheciam, então foi mais fácil para entrar, para ter oportunidade, para poder ter a chance de entrar no mercado. Então, sempre o futebol, o jornalismo esportivo foi muito presente nessa relação com meu pai. Então, eu acabei seguindo esse caminho naturalmente. Aquela coisa eu sempre gostei de jogar futebol, de falar de futebol, jogo até hoje com meus amigos aí toda semana, mas eu não tenho talento para ser jogador profissional de futebol, não tive. Eu jogo bem com os meus amigos ali, mas... Joga de quê? Agora eu tô mais velho, eu tô jogando mais atrás. Antes, eu jogava futsal até os 16, assim, jogando mesmo, competição no futsal. Mas hoje eu jogo com meus amigos society, hoje eu até jogo mais atrás. Aliás, depende, quando eu jogo com o pessoal da Jovem Pan, que é a molecada, a nossa equipe, principalmente produção, é tudo muito novo. Aí eu sou velho ali com eles, né? Ali eu tenho que jogar atrás, ali não dá pra... Com meus amigos de segunda dá pra jogar um pouquinho mais na frente. Que corre, né? Não dá, com os moleques tudo de 20 anos, 20, 21, 22 anos aí, tem que jogar mais atrás. Então assim, eu não ia ser se eu fosse jogador, eu não ia ser um jogador que ia ganhar dinheiro, que ia ter uma carreira bem sucedida, né? Então eu fui pro jornalismo. Ali eu tinha mais chance de estar com o futebol, que eu sempre gostei, e de ter uma carreira melhor, né? De ter uma carreira mais bem sucedida. E quando que você começa no jornalismo? Qual é o início? Eu começo em 2003, eu estava no primeiro ano da faculdade, o primeiro trabalho foi na Transamérica, na produção, eu não falava no ar, eu fazia a produção do Galera Gol, que não existe mais, do Transamérica Esportes. Então foi lá na equipe do Éder, né? O Éder Luiz, tinha na equipe o André Henning, tinha o Valmir Jorge, cheguei a pegar um pouquinho o Gustavo Villani lá ainda. O André era repórter, apresentador, o Villani também era repórter. O pessoal que está lá até hoje, o Tomás Rafael, o André Galvão, o Marco Belo. Então eu trabalhava ali na produção junto com o Juninho, que hoje está na Cazé TV também, na produção, coordenação. Ele tem mais ou menos a minha idade. E ali, quem me levou para lá foi o Mauro Miranda, não sei se vocês vão lembrar dele, ele fazia parte do Estádio 97, santista, e ele teve um tempo que ele trabalhou no Cartão Verde, com meu pai. E aí eu era amigo dele, eu conhecia ele, eu estava começando na faculdade, aí
Ele foi um dos que começou lá o Galera Gol, que era um programa do mesmo estilo do Estádio 97, tinha até alguns ex-integrantes, o próprio Mauro, o Porpetone, o Fuzil. Aí ele falou, você quer participar aqui, quer ir lá comigo para produção? Eu falei, vamos embora. Sim, eu não ganhava, eu não tinha salário lá, não ganhava nada, eu tava lá para conhecer mesmo. Eu fiquei 2 anos lá, foi ali que eu comecei. Aí depois, em 2004, quando eu ainda estava lá na Transamérica, eu comecei a fazer jogos para Rádio Piracema FM de Pirassununga. Uma rádio, a gente fazia jogos aqui em São Paulo, né, os jogos no Palestra Itália, no Morumbi, no Pacaembu, lá para a rádio de Pirassununga. Foi ali que eu comecei a comentar jogo. Ali a equipe o narrador era o Marcelo Duó, o repórter era o Felipe Facincani, a gente todo começando junto. Todos já vieram aqui. Cara, que time, hein? Sim, era uma equipe muito boa ali. O Marcelo, ele fez um curso, meu pai tem alguns cursos de jornalismo. Recentemente eu fiz eu e ele juntos, um curso, né, para quem está começando, e o Marcelo participou de um desses cursos. E aí tem algumas aulas práticas. Monta uma equipe, ó, você quer narrar? Beleza. Você quer comentar? Você quer ser o repórter? Vamos fazer uma transmissão aqui. E o Marcelo narrou numa dessas transmissões. E aí precisava de um narrador na equipe. Falei com meu pai, ele falou, tem um narrador bom ali no curso. Aí era o Marcelo, né? Olha que legal, cara. Caraca. Você vê como as coisas são, né? E é um meio... Um olhar, né? Não, e um olhar do Flávio Prado também apurado. Total, e é um meio também muito assim, né? Que é necessário também a gente conhecer as pessoas, né? Sim, muito. Porque é um meio muito... Fechado. E não só fechado, mas ele curto, né? É um meio de poucas pessoas do vídeo, né? Porque as empresas estão aí, pessoal de produção, tem muita gente que trabalha nessas empresas, mas a galera do vídeo não são tantos assim. Então de fato difícil você adentrar. E na sua cabeça, por você ser filho do Flávio, tinha uma coisa de... Você assumiu para si uma responsabilidade maior, essa coisa de honrar o legado, você sempre foi muito tranquilo. A minha história é a minha história, a história dele é a história dele. Como é que você viu? Não, acho que eu nunca tive um peso com isso. Não? Acho que foi de boa. Acho que isso só me ajudou. Como eu falei, ajudou a ter oportunidade, abriu portas, sem dúvida que sim. Não vou falar que não. Aí ele tem oportunidade, aí eu faço a minha parte, o que eu vou conseguir de bom, de ruim, ok. Mas para ter a oportunidade, isso ajudou. Mas eu acho que eu tenho um estilo muito diferente do meu pai. Isso que eu ia falar, cara. Então, totalmente diferente. Tem muita gente que até hoje não liga. Quando eu falei, eu fiz o podcast dele lá, ele me entrevistou. Em alguns comentários do podcast, eu não sabia que era pai e filho. Assim, ainda as pessoas, apesar de eu usar o sobrenome dele, né, usar Bruno Prado, né, como trabalhando, mas acho que o estilo é muito diferente, né? Ele é maluco, né? Ele é maluco, ele arruma confusão. Agora ele não tá arrumando muita confusão, né? Mas ele tem as falas dele, mais negócio de São Paulo e Bragantino, isso aí o que xingam ele é uma loucura, né? Que ele fala que o Red Bull Bragantino vai ser maior que o São Paulo, aí xingam. Aí o Corinthians cai da Libertadores, ele adora, ele adora, ele fica tão feliz quando isso acontece, pra ele zoar o Corinthians, que o Corinthians não tem competição internacional, não tem tradição, cada um vai no seu. Ele gosta das polêmicas, né? Não, ele falando agora na Mundial. Nossa, Pô, cinema. A derrota do Botafogo e a vitória do Flamengo. A derrota do Flamengo, né? Ele falou que a derrota do Flamengo foi maior do que a vitória do Botafogo sobre o PSG, assim. Ele fala com uma contundência que você acredita. Você fala, caralho, é verdade, mano. Porra, pode crer. Então ele é mais polêmico, né? É diferente, né? Então acaba, acho que não tendo uma... Assim, o estilo é muito diferente. Então... E sobre esse estilo, foi uma coisa, imagino que natural, cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, mas eu acho que nesse momento, principalmente, da internet, da viralização, é nítido e notório que essas pessoas que têm mais aptidão para polêmica têm mais também facilidade para viralizar um vídeo, um corte, ter um sucesso em determinado lugar, um canal próprio, alguma coisa. Ser um cara mais parcimonioso, um cara mais comedido, mais analítico, que também no Brasil todo mundo entende pra caralho, né? Aquela coisa ser um cara que se coloca mais nesse lugar de ponderado. Te fez em algum momento questionar esse momento atual, será que esse caminho da ponderação ainda pode ser um caminho olhado com bons olhos pelo público, é necessário? Ou, nossa, o mercado está só querendo soco na cara o tempo todo. Como é que você vê isso
combinando com o seu próprio estilo? Cara, eu acho que cada um tem o seu papel assim dentro de um programa. Como a gente estava falando, eu acabei falando do Vamp. Até o Raí, quando teve aqui o Raí Monteiro, ele falou do Bruno Landi, que é o cara que corta as nossas... corta os vídeos, ele faz a edição, ele é o cara que cuida do nosso canal. Ele me fala uma coisa, ele é muito meu amigo, a gente conversa bastante. Ele fala que, assim, eu tô ali também para o assunto fluir. Assim, você tem que... Porque se for um programa só, eu acho Paulada. só de paulada, ele cansa rápido. Ele cansa. Acho que também tem aquela coisa, às vezes tem uma explosão de alguma pessoa, algum personagem muito rápido, mas ele também para cair rápido é assim. Porque cansa, é polêmica o tempo inteiro, aí o cara fala alguma coisa, passa um pouco do limite, aí é cancelado. Acho que assim, e se eu tentar fazer isso, vai ficar ridículo. Não vai. Não é a sua, não é a sua. Pô, eu vou querer ser o pilhado? Não, pô, o pilhado é maluco, pô. Eu não vou querer ser o pilhado, pô. Eu não vou querer falar. O mesmo Mauro. O Mauro, ele é muito contundente nos comentários. O Mauro César ele tem um comentário mais forte, mais contundente que é dele. O Mauro, ele é daquele jeito. Ele tem... É a maneira de ser dele, é uma coisa natural. Como, assim, tem algumas pessoas que... Em alguns momentos parece que pode exagerar um pouco mais, mas a essência, o pilhado, ele é mais ou menos daquele jeito mesmo, ele é a essência dele. O pilhado não ia conseguir ser o Bruno Prado, eu não ia conseguir ser o pilhado, ia ficar uma coisa muito louca. Claro. Como muita gente falava do Silvio Luiz, se alguém quisesse imitar o Silvio Luiz, ia ficar ridículo, né? Claro. Até hoje ninguém nunca conseguiu. E não dá, era muito dele, né? Então, acho que cada um tem a sua essência. E num programa, numa equipe, acho que é bom ter gente de vários estilos, né? Tem público que vai querer ouvir uma análise mais moderada, com mais informação. Tem gente que quer a polêmica, que quer a briga. Acho que tem público para tudo. E misturar isso, acho que fica bom. Acho que, como eu falei, um programa só com pessoas como eu, do meu estilo, ficaria muito chato. Mas também um programa que todo dia é porrada, acho que em algum pouco tempo as pessoas iam enjoar também. Ia ficar uma coisa, toda hora. Não tem polêmica todo dia, né? Sim. Se ficar forçando, fica muito ruim.